Olá pessoal, tudo bem? Vocês que me acompanham no YouTube faz tempo, vocês já devem ter percebido que o meu interesse maior é em aproveitar esse pouco de cultura que eu tenho para tentar comentar as coisas que acontecem com o mínimo de profundidade. O que me motivou a fazer isso, em primeiro lugar, foi ver a estupidez dos meus colegas, professores universitários. Eu atuei como professora universitária durante 3 anos e quando eu vi o nível de degradação, eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar aqui eu vou emburrecer, deixa eu fazer outra coisa. E se um dia no futuro eu tiver, assim, uma condição um pouco especial, né, um pouco melhor, já tiver aí cuidado da vida e houver uma oportunidade de eu fazer um concurso aí, sabendo que as pessoas vão me aprovar pela minha competência, não me reprovar porque eu sei que o PT é um lixo, que a esquerda não é uma maneira de pensar a política que nos leva para qualquer tipo de prosperidade, sim, já leva a gente para o abismo, etc. Um dia que o fato de eu não ser uma esquerdista não torne inviável a minha aprovação para ser professora universitária, eu faria porque é o que eu gosto de fazer. Pesquisa, tradução, edição, orientar alunos, montar cursos, escrever ementa, são as coisas que eu faço melhor. Mas como eu vi que a coisa estava nesse nível do tipo, você não é esquerdista, então a gente vai fingir que a gente não te achou competente. Porque muitos colegas direitistas eram assim, eles ficavam assim, escondidinho, tudo no armário. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar no armário. Primeira vez que eu vi a Antifa quebrar a universidade, eu montei um grupo de direito, fiz um abaixo-assinado falando, vamos PM, volta aqui, porque aqui esse negócio tá descontrolado. Os caras acham normal um bando de trouxa fechar a entrada de universidade e o tráfico correr solto. E eu fui apoiada nesse abaixo-assinado, o reitor teve que me receber e ficou puto e falou na minha cara, não, é que eu não vou poder, embora você tenha muito apoio à sua proposta, eu não vou poder levar ela adiante, porque eu devo para as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas são contra a entrada da PM aqui. Eu falei, tá, entendi. Né? Aquela história, aquilo que o Olavo cansou de explicar pra gente, que são as relações, no mínimo estranhas, que a esquerda tem com tudo que envolva comércio de drogas. Fato é que o comércio de drogas, sim, corria solto. Eu dava aula no período noturno, eu via a venda acontecer. Havia suspeitas do lugar onde tinha até uma armazenagem. E o reitor falou na minha frente, coisa que ele nunca vai admitir, mas o reitor falou na minha frente que ele não ia mexer naquele vespeiro, tá? Então, eu percebi que, se a universidade virou um lugar em que ninguém está discutindo mais coisas fundamentais do tipo, vamos pedir que a ronda escolar faça aqui. E o argumento dos esquerdistas é do tipo, eu não posso querer uma polícia aqui, uma polícia que me faz sentir inseguro, porque policiais batem em negros. Essa conversinha fiada que eles tiraram não sei de onde. Falei, cara, isso aqui não é um lugar pra mim. Porque isso aqui é um circo de péssimo gosto, em que as pessoas são feitas de trouxa, e eu não consigo fazer isso. E se eu estiver aqui, eu sou cúmplice, eu não consigo fazer isso. E eu caí fora daquele ambiente, né? Não dá para ficar ali. E aí tomei outro rumo. Porém, e aí com isso surgiu o canal do YouTube, etc. E todas as oportunidades que se abriram com a ajuda de algumas pessoas estratégicas. Faço questão de mencionar aqui um grupo de malucos do Twitter, que são os Vaporwaves, que quando descobriram o meu canal, na época que tinha, sei lá, poucos inscritos, divulgaram, mas sobretudo o Olavo de Carvalho, tá? Que nunca tinha me visto na vida, e divulgou 3 vezes, 2 vídeos meus, um no Twitter, um no Facebook, divulgou o meu canal no Facebook. E até hoje, eu me lembro que foram os alunos dele, os alunos do COF, que começaram a espalhar o meu canal, e foi assim que eu ganhei inscritos pouco a pouco e fui conquistando o meu público. Com credibilidade, dizendo a verdade, tratando as pessoas como elas merecem ser tratadas. Ainda que eu diga coisas que irritem profundamente as pessoas sabem que eu estou dizendo porque eu penso isso e eu sinto isso. Não porque eu quero audiência. Não porque eu quero que elas gostem de mim. Não porque eu queira me colocar como a pessoa que vai dar para elas alguma mensagem apaziguadora. Não. Elas sabem que eu falo coisas que eu considero importantes, tá? Recentemente eu fiz um vídeo sobre um livro maravilhoso, o Fenômeno Piteste, que é o caso da lavagem cerebral, a modalidade específica de lavagem cerebral que aconteceu numa prisão da Romênia, que é a expressão do que foi a lavagem cerebral no mundo da União Soviética, que tem uma diferença, né, para o controle psicológico
da lavagem cerebral chinesa, que tem muito mais a ver com o nosso politicamente correto. E esse vídeo eu nunca imaginei que fosse viralizar e ter o impacto que teve. E teve. Por quê? Porque as pessoas perceberam que aquela mensagem era importante. E hoje eu venho aqui fazer algo parecido. Eu venho aqui falar algo que eu acho extremamente importante, que eu tô assim há semanas querendo falar, mas que eu estou com essa estopinha aí da palhaçada do videozinho do Eduardo Bolsonaro. Tudo bem, meu, quer ir pro Catar, ver a Copa com a mulher? Vai, amigo, vai. Fala, estou aqui vendo a Copa com a minha mulher. Comprei essa viagem faz tempo, tô aqui. Mas o cara me vai no Mohamed comprar meia dúzia de pendrives e faz um vídeo com cara de sério dizendo que ele foi lá entregar informação sobre o que acontece no Brasil, pelo amor de Deus. Enquanto os brasileiros que não se conformam com o fato de o nosso sistema político ser degradado, estão aí na rua, estão na frente dos quartéis. Meu, eu sei que não vai acontecer nada. Eu não tenho dúvida de que não vai acontecer nada. Para mim é muito claro que o Lula vai assumir, não sei quanto tempo vai durar, mas que fique o álcool. Mas essas conversas que estão rodando no WhatsApp de que o Lula morreu e teria um cara no lugar, esses absurdos que estão transformando a direita e os conservadores de autores de memes em objeto de memes. E não é possível que a gente tenha que aguentar isso calado. Eu não vou engolir isso aí. Tá? Porque esse tipo de palhaçada começou a partir do momento em que a discussão da direita foi castrada. A discussão entre os conservadores foi castrada. Ficou todo mundo proibido de fazer pressão do governo, de falar, Bolsonaro, pelo amor de Deus, por aqui não, vai por aqui. Porque governante bom, representante forte, representante firme é aquele que é capaz de traduzir em ações a vontade, as aspirações do povo que o apoia. E o Bolsonaro tinha essa vocação para ser esse tipo de líder. Mas, por algumas razões, ele começou a ouvir pessoas equivocadas e achar que a melhor estratégia era estimular todos aqueles que diziam que tudo que ele fazia era maravilhoso e estimular nas pessoas a impressão de que crítica é algo negativo e divisionista, quando na verdade é a única tática de pressão que tem qualquer base de apoio sólida e convicta para manter um governante com argumentação para não precisar ceder aos seus adversários, tá? Mas isso aí ficou proibido de ser falado. E aí a gente chegou ao ridículo. De vermos pessoas justificando o Eduardo Bolsonaro ter comprado meia dúzia de pendrives velhos ali na banquinha do Catar para fazer um vídeo lamentável no Instagram, dizendo que na verdade ele não foi lá ver a Copa. Ele foi lá contar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Felizmente, as pessoas que estão nas ruas não estão pelo Eduardo Bolsonaro, estão pelo Brasil. Felizmente, porque coitados, se eles estivessem ali esperando alguma coisa dos nossos deputados conservadores eleitos. Coitados. Felizmente, eles estão ali por convicção. Felizmente, eles estão ali porque eles sabem que há algo de muito errado com o sistema político brasileiro e nesse ponto eles estão certos. Embora na esperança de que vai acontecer algo, me parece que eles estão enganados. Tá? Mas tudo bem, não importa. Estão ali manifestando livremente o que eles consideram ser adequado fazer. Eu sempre apoio qualquer pessoa que vá se manifestar na rua. Mas é evidente que eu não posso deixar de dizer o seguinte: só tomem cuidado, porque vocês estão pedindo a coisa justa para a pessoa errada. Às vezes é isso que está acontecendo. Não, por favor, só não façam papel de tolos. Só saibam que o fato de vocês estarem aí pode não necessariamente levar ao resultado que estão prometendo para vocês ou estão conduzindo vocês a pensarem que pode acontecer, porque o Lula vai assumir no dia 1º de janeiro e a gente vai ter que engolir 4 anos do governo desse esquerdista boçal, com essa primeira-dama, sobre a qual eu não sei nem tecer comentários, o Lula e suas primeiras damas, meu Deus, Dona Marisa Letícia, a modelo de joias, a mulher que adorava usar joias emprestadas porque era a primeira-dama. Uau! Nossa, que mártir da igualdade, né? E agora, Dona Janja. Bom, pelo menos piadas não vão nos faltar. E o humor, quem sabe, dos conservadores não será restabelecido. Mas anulação de eleições, essas coisas, isso não vai acontecer.
né? O máximo que vai acontecer é a gente ver o Valdemar da Costa Neto, que é um picareta, querer se tornar o líder dos conservadores. Ele viu que tem uma base, ele viu que tem pessoas, ele viu que tem votos ali, e agora ele tá querendo se colocar como liderança, né? Que é até uma piada, porque ele sempre foi uma figura coadjuvante. Mas é óbvio que os conservadores, os direitistas, não vão cair na conversa do Valdemar. Então, pouco importa. As pessoas estão na rua por seus valores. E eu só espero que elas saibam que pode ser que não aconteça nada. Então, você vai pra rua, beleza. Mas saiba que isso não significa que você vai conseguir mudar o Brasil, porque não é assim. As coisas demoram, tá? E bem, o que eu quero dizer hoje é que eu tô de saco cheio da quantidade de picareta que fica aqui no YouTube produzindo vídeos que vão ter muitos views e muitos likes e vão render assim de 10 a 20 mil reais por mês, porque eu sei quanto rende o YouTube, porque eu tenho meu canal aqui. Eu sei que a cada 1 milhão de views você tem tanto, né? E eu sei que tem gente aqui que nem acredita no que fala, mas fala porque o negócio é lucrativo e tem audiência. E são os sanguessugas, os vampiros da esperança alheia, que ficam explorando esperança de velhinho, que não quer ver o país ir pro buraco por amor à família, aos filhos e aos netos, e ficam explorando as esperanças dessas pessoas para encher a bolsa de grana, ou para manter audiência, ou para qualquer picaretagem, e no primeiro momento sai correndo para ter um cargo de assessor, para se candidatar, para conseguir um nacozinho de poder por ascensão social. Exploram as esperanças dos outros para satisfazer o seu anseio de ascensão social. E pelo amor de Deus, sabe? E hoje nesse vídeo eu só tenho um objetivo: lembrar vocês de quem vocês devem ouvir. Quem vocês devem ouvir? São pessoas que não tinham nada a ganhar com aquilo que elas diziam a vocês. E assim, desde que o Olavo de Carvalho morreu, ele faz uma falta imensa. Porque a gente tem um bando de picaretas que vem aqui das soluções, dizer o que vai acontecer. Fiquem firmes, patriotas, nas próximas 72 horas. Essa conversa fiada, entendeu? Explorando esperanças de pessoas boas que não engolem o sistema político brasileiro, porque não é para engolir mesmo. Ele tá cheio de problemas. O normal é que a gente se choque com o nível de degradação da política brasileira. É o normal chocar-se com isso. É o normal falar, meu Deus, a nossa política é degradada. Como eu manifesto meu sentimento diante da degradação total da nossa política? Bom, eu pelo menos digo que não a apoio. Isso é absolutamente comum. Agora, alguém explorar isso para se colocar como liderança porque quer um nacozinho do dinheiro do Estado, isso eu acho imperdoável. Então eu só quero dizer para vocês, tomem muito cuidado com quem vocês andam ouvindo. Deem uma olhada no passado das pessoas, deem uma olhada, sobretudo, em se elas são umas pilantras que ganham dinheiro queimando a reputação dos outros. Se são os Léo Dias da política, né? Pessoal que ganha dinheiro fazendo fofoca, mas no campo da política, porque o povo gosta de fofoca. Fofoca diverte, é entretenimento. E entretenimento vende. Mas o problema é o seguinte, política é uma coisa séria, entendeu? Dá pra ter entretenimento da política, como você tem naqueles debates ali, alguns da Jovem Pan, no Pânico? Dá, claro que sim. Mas você tem que entender que não é o entretenimento que vai gerar pressão, que vai influenciar as disputas de poder, não é o entretenimento, é outro tipo de coisa, tá? Então, assim, não tô dizendo que não, tudo no Brasil, o brasileiro é um povo muito bem-humorado. A gente gosta de entretenimento, até a política, a gente converte, a gente encontra uma forma de até transformar até a política em entretenimento. Tudo bem, só não confundam as bolas, entendeu? Você quer entender realmente? Você quer não ser feito de tolo, mas ouvir alguém que tem algo a te ensinar? Então você presta atenção em quem você ouve. Eu estava acompanhando o Tomás Juliano. O Tomás Juliano tem um conhecimento incrível de história do Brasil. Eu sigo ele no Instagram há muito tempo. E ele tirou um sarro bonito, né, dessa pataquada do Eduardo Bolsonaro, que tem o direito, vai pro Catar ver a Copa com a mulher, cara. Não inventa desculpinha que você foi lá levar informação no pendrive. Existe o e-transfer, existe o Google Drive. Você não usa e-mail, é sério isso.
É tudo sigiloso. O WeTransfer. Ou sei lá, o cara não tem 1000 conexões internacionais? Não quer mostrar para o mundo? Por que o Catar? O que o Catar tem de especial para mostrar para o mundo o que acontece no Brasil? Meu amigo, a imprensa internacional, você quer alguma coisa? Manda para a galera da Fox News. Assim, sinceramente. Né? Não trata a gente igual idiota. Sabe? Não faça com que conservadores que têm cérebro sejam tratados pela imprensa de esquerda como figuras descerebradas, como o senhor, como você. Você é descerebrado? Beleza. Tem todo direito. Não gosta de estudar? Não tem problema. Gosta de pegar onda? Vai, amigo. Seja feliz na onda, como se diz por aí. Mas não coloque a gente, não rebaixe-nos ao seu nível, entendeu? Porque algumas pessoas são diferentes disso aí. E a partir do momento que você coloca como herói nacional que foi lá levar os pendrives, você está fazendo a gente parecer, todos os conservadores, parecerem um bando de patetas, tá? Diante da esquerda, que agora tem o domínio da narrativa, aprendeu a fazer meme, faz piada todo dia, domina a narrativa. Outro dia eu tava vendo, lá no Divas da Opressão, a Stephanie Papaiano e a Paula Marisa falaram muito bem um aspecto. Elas notaram que até os trend topics do Twitter, que a direita dominava, estão sendo todos os dias, nos últimos 3 meses, dominados pela esquerda. Mas é óbvio que sim. O debate interno foi castrado. As pessoas que dizem a verdade porque têm convicção e têm coragem e não tem medinho e não querem... eu sou dessa panela. Eu não vou falar mal desse político e como todo mundo gosta dele, eu vou ficar mal vista, eu vou perder seguidor. Dane-se se você vai perder seguidor, amigo. A verdade é mais importante do que seguidor. Vocês estão entendendo? A verdade é a única coisa que importa. Quando a gente quer falar do bem comum, que sempre será a essência da política. E ponto final, tá? E o meu objetivo hoje aqui não é ficar falando, porque tem gente que falou infinitamente melhor do que eu. Sou uma pessoa de 41 anos que ainda tenho muito a aprender. Tenho muito a aprender. Daí o que eu faço é compartilhar a pouquinha coisa que eu aprendi até hoje, porque é difícil aprender, pensar, ler realidade, ser capaz de fazer previsão, de ter leitura política, não são coisas simples, entendeu? São coisas que requerem esforço, frieza, você separar os seus sentimentos do que realmente está acontecendo, não é fácil. E assim, a gente tem de ser, no mínimo, ter a dignidade de reconhecer quem nos ensinou o mínimo disso, que foi o Olavo de Carvalho, ponto final. Gostem vocês ou não. E aí hoje de manhã eu estava lendo o 2º volume do Diário Filosófico e eu achei uma passagem que eu falei, meu Deus do céu, essa é a passagem que tem que ser lida. As pessoas têm que desligar todos esses canais vagabundos de YouTube que querem ganhar dinheiro explorando as esperanças alheias e voltarem a ouvir a pessoa que gerou o movimento conservador no Brasil, que foi o Olavo de Carvalho. Estou falando em nível popular, tá? Pessoas que tiveram mais acesso a estudar poderiam até ler uma coisinha ou outra, mas quem abriu, quem integrou o povo, quem deu ao povo um discurso que ele pudesse chamar de seu, quem deu ao povo os slogans mínimos por meio dos quais eles conseguissem exprimir o que eles realmente desejam, como eles querem direcionar a sua própria vida, foi o Olavo de Carvalho. Entendeu? E isso deve ser reconhecido. É ele que deve ser ouvido, meu Deus do céu. Parem de ouvir esse bando de picaretas e palpiteiros. Parem, pelo bem de uma possibilidade de a gente manter vivo o movimento conservador que ele abriu no nível que é hoje, entende? Tinha algumas pessoas, figuras apagadas. Ele tinha uma capacidade de um alcance por ser engraçado, por ser muito culto, por ser extremamente sofisticado e ter o talento de um bufão ao mesmo tempo, que o cara teve um alcance absurdo. Reconhecimento da verdade. E ele não estava ligando para seguidor, para audiência. Ele estava preocupando em falar a verdade até para a pessoa mais simples, que simplesmente queria entender o que estava acontecendo com ela própria e com o país onde ela estava. Então, pelo amor de Deus, o Olavo deixou alunos muito bons. Eu estou citando o Tomás Juliano porque ele é engraçado, eu gosto dele. Mas tem vários outros. Tem o mais erudito ali, que é o Rafael Falcon. Tem o Raul Martins no Clube do Livro, que é engraçado. Melhor que um Clube do Livro para pessoa jovem.
Melhor clube do livro que tem para pessoa adolescente, jovem. É muito bom, cara. Cara engraçado, cara ótimo. Um cara carismático, entendeu? Mas tem várias pessoas que fazem um trabalho sério. E eu quero dizer o seguinte, o que é um trabalho sério? É você ir na direção certa. Não importa que você não seja culto o suficiente, erudito o suficiente, que você não tenha tido tempo ou capacidade de pensar o suficiente, que é o que eu falo a meu respeito. Eu ainda estou pensando, mas eu preciso de mais tempo, mais leitura, muito mais coisa. Mas o pouco que eu consegui, eu compartilho aí com quem deseja, né, seguir. E hoje eu encontrei, cara, uma passagem do Olavo que merece ser lida. E ela é a única coisa que merece ser lida. E essa pataquada desse bando de desgraçados oportunistas que estão explorando esperanças dos outros, pelo amor de Deus. Sem contar nesse antipetismo ilustrado aí, de alguns segmentos, que se colocam como os porta-vozes do povo e são, na verdade, uns vendidos, uns sujeitos que fazem tudo para manter sua audiência, tá? E só estão preocupados com isso, são um bando de picaretas, alguns deles, eu já falei de alguns publicamente, e não é porque eu gosto de me envolver com confusão, ao contrário, eu sou extremamente discreta, eu gosto de falar bem de quem faz coisas boas, que é o que eu faço toda quinta-feira, trago uma pessoa que faz algo legal, lá naquele meu programinha, que é claro que tem baixa audiência, porque ali eu não tô fazendo fofoca, eu tô trazendo pessoas que fazem algo legal, né? Toda quinta-feira, 6:30 da tarde. Por quê? Porque essas pessoas, para mim, merecem reconhecimento, tá? Então eu não vou aqui dar a listinha de todos os picaretas que existem, que vocês vão ter que procurar sozinhos. Vocês vão ter que aprender a reconhecer. E como é que vocês vão reconhecer? Lendo quem tem algo a ensinar. E essa pessoa que tem algo a ensinar é o Olavo de Carvalho. O que ele fez no Facebook, de deixar aquelas notas, o pessoal da Vídeo organizou no tal do Diário Filosófico, né? Que ele fala, o Facebook é meu diário. E eu leio isso aqui sempre, porque eu preciso também, como vocês. Eu passei muito tempo estudando, mas eu não teria a compreensão de tudo que está em jogo na política brasileira e mundial se não fossem os atalhos que eu encontrei nas palestras e livros do Olavo de Carvalho, porque ele é um homem que passou muito tempo meditando e que realmente, com base em experiências existenciais profundas, foi capaz de descrever os problemas, alguns desses que ele viveu, e foi capaz de descrever uma série de confusões e se colocar um pouco acima delas. E aí ele consegue fazer com que nós aprendamos a fazer isso conosco. E nos ensina a sermos capazes de descrever a nossa própria confusão e nos colocarmos também um pouquinho que seja acima delas, entende? Esse é o verdadeiro aprendizado. Ai, mas o que isso tem a ver com política do dia? Isso tem a ver com a essência do político como fenômeno. E se a gente não se der conta disso aí, a gente vai virar massa de manobra de vagabundo, de picareta, de oportunista, ou audiência de gente que não vale um centavo. Vocês estão entendendo? Eu tô de saco cheio desse pessoal. Mas eu tô mesmo. E assim, eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais média com ninguém. Quem quiser me acompanhar porque gosta do que eu falo, beleza, eu agradeço. Mas quem não quiser também, tudo bem. Vai ouvir, picareta. Sabe? A minha vida inteira eu reparei que o brasileiro, ele tem um fetiche por picareta. Quais são os maiores... Pega ali as maiores contas do Instagram. Você vai ver que é tudo gente fútil, picareta ou inútil. Entendeu? Quem que realmente é um dos maiores canais do YouTube do Brasil? É o Felipe Neto, que é um bosta. Que é um sujeito medíocre. Um bosta no sentido. O que ele tem a ensinar pra alguém? Nada! Porque ele ainda não aprendeu nada. Ele é medíocre. Ele é um coitado, entendeu? Ele é um coitado que dá pirueta pra fazer dinheiro. Ai, não, ele é perigoso. Não, tá, é óbvio que ele pode, evidentemente, prejudicar pessoas que o sigam. Mas assim, pessoas que querem, porque ele não põe uma arma na cabeça de ninguém e fala, ai, me assistam. O pessoal assiste ele porque querem. Estão vendo que ele é um palhaço e gostam, tá? As pessoas que, ai, meu filho, viu Felipe Neto, e agora? Você deixou? Por que você não olha pro seu filho? Por que você não conversa com ele? Por que você não trata ele como um ser humano? Por que você não conta história pra ele antes de dormir? Você não cuida dele, o Felipe Neto vai cuidar. Entendeu? E aí é o maior canal. Por quê? Porque é preguiça de pai e mãe, que delegam tudo. Delega pra escola e delega pra um youtuber medíocre. Palhaço. Palhaço no sentido pejorativo. Tá? E aí, não querem me acompanhar porque eu tô chata, tô ranzinza. Não é isso.
É que eu olho para isso porque virou a direita, eu falo, pelo amor de Deus, né? Deixa eu estudar para tentar conversar com pessoas que queiram melhorar, assim, se aprimorar, entender melhor o que está acontecendo, porque a gente precisa aqui comer muito arroz e feijão. Deixa eu comer arroz e feijão e quem quiser comer arroz e feijão junto comigo, vambora. Porque assim, não dá. As pessoas boas têm menos audiência que os picaretas, entendeu? Porque o pessoal, não, fala o que eu quero ouvir porque eu sou muito frágil emocionalmente. Você falar algo que vai ferir os meus ouvidos, se você ferir a minha convicção de que o Bolsonaro vai salvar a minha vida, coitado, cara, vocês não têm compaixão, não. O Bolsonaro tá desesperado. O Bolsonaro não tá armando nenhuma estratégia fantástica para anular a eleição. Ele está desesperado porque ele sabe que o Lula quer revanche, quer pôr ele em cana. E ele não é um criminoso, entendeu? E ele sabe disso. E ele sabe que ano que vem, ele pode se ferrar. Porque o PT, os comunistas, diferentemente dos militares, que são muito bonzinhos, eles não brincam em serviço. Eles reconhecem o inimigo e vão lá e espezinham até acabar com a pessoa. Por isso que o Olavo falava no começo, olha, Bolsonaro, se você não agir contra seus inimigos, meu amigo, você tá ferrado. Quem avisa, amigo é. O Olavo sempre foi amigo do Bolsonaro. Por isso que fez críticas virulentas, porque é amigo. Você é amiguinho do seu filho? Então você é um mau pai. Eu não sou amiguinha da minha filha, eu só dou bronca. Eu só critico. E minha mãe também. Só me criticou a vida inteira. Graças a Deus. Não virei uma imbecil. No mínimo, eu penso sobre as coisas que eu faço e a maneira como eu vivo. Entendeu? Graças a Deus. E eu faço a mesma coisa com a minha filha. Eu só desço a lenha. Porque eu quero que ela vire gente, que ela seja melhor do que eu. Vocês entenderam? E por que é que o Olavo descia a lenha no Bolsonaro? Falava coisas difíceis de ouvir. Porque ele não queria que acontecesse o pior, que é o que vai acontecer no que vem. Se ele não criar algum acordo ali, ele vai ser perseguido violentamente. Até ser posto em cana por aquele sujeito que devia ficar preso, sei lá, pelas próximas décadas, entendeu? Diário Filosófico, volume 2. Janeiro tem um aforismo melhor que o outro. Teve um dia aqui que o Olavo postou, cara, um monte de coisa. Acho que foi dia 14. Mas assim, ele tava muito inspirado, né? E aí quando eu cheguei, e assim, eu li isso várias vezes, porque tem coisas muito profundas aqui. No dia 14, por exemplo, né? Como eu dou um curso sobre Platão, e o Olavo tem várias, não tiradas, mas tem várias explicações sobre componentes vitais da filosofia de Platão maravilhosa, eu volta e meia tô consultando, entendeu? E no Diário Filosófico tem várias coisas interessantes sobre Platão, Aristóteles, Voegelin, aqueles filósofos sérios que formaram o grande cientista político que o Olavo foi. E ele mostra pra gente o caminho. A gente só não segue esse caminho se a gente é idiota e quer ser medíocre, palhaço e audiência de retardado. Mas quem quer seguir o melhor, usufrui da companhia dos melhores, entendeu? Tá, o Olavo faleceu, mas aqui, a obra dele tá aqui. Vamos aprender. No dia 15, ele tem uma frase que começa assim. Platão ensinava que o supremo bem é, ao mesmo tempo, a suprema realidade. Origem, fim e fundamento de todas as coisas. Desaparecida da comunidade humana a visão dessa realidade, restavam somente os desejos e aspirações dos indivíduos separados. Um emaranhado de sonhos inconexos que só podiam articular-se desde fora, mecanicamente, por leis e direitos, entre aspas, os dois, resultando na perpétua desordem sob o nome de ordem. E aí ele mata. Eis aí, com 20 e tantos séculos de antecedência, o drama do liberalismo e da democracia moderna. Ai, caramba, o que ele quer dizer aqui? Em várias aulas, no meu curso sobre o Platão, eu falei muito sobre a complexidade da metafísica platônica, que não se trata só de doutrina das ideias, você tem que entender a doutrina dos princípios. E aí você tem dois princípios fundamentais, o de unidade e o de dualidade. E o princípio supremo, que na República aparece como o bem na figura do sol, é disso que o Olavo está falando aqui. É no que o Platão vai fundamentar a política harmônica ordenada
na qual a justiça prevaleça, que é aquela a que todos nós aspiramos, entendeu? Porque a gente sabe que a essência da política é bem comum e ponto final. E por isso que ele diz, Platão ensinava que o supremo bem é ao mesmo tempo a suprema realidade, origem, fim e fundamento de todas as coisas, desaparecida da comunidade humana. A visão dessa realidade, ou seja, a visão do supremo bem, que em política é o que a gente chama de bem comum, restavam somente os desejos e aspirações dos indivíduos separados, ou seja, o plano da falta total de coesão entre os homens que já não reconhecem nada de comum entre si. Razão pela qual prevalece o interesse. Os desejos e aspirações dos indivíduos separados. Sabe essa história? De que o fundamento da política é o interesse, que é a essência do liberalismo e da democracia moderna? Pois é. Isso é a perda de consciência dessa realidade que Platão chama de supremo bem, tá? Que é a própria realidade. Eis aí, com 20 e tantos séculos de antecedência, o drama do liberalismo e da democracia moderna. Quando a desordem chega ao auge, reaparece o supremo bem, que é aquilo que todo mundo sempre busca em política, sempre, como símbolo unificante, mas agora sob a versão materializada e paródica da igualdade e da distribuição de riquezas. Eis aí a passagem inevitável do liberalismo ao socialismo. O que acontece é que no liberalismo some bem comum, ficam interesses dos indivíduos, não há nenhum ponto que transcenda os homens e seja o cerne da união entre todos eles, o que explica o que é comunidade, que é a base da política. E aí fica essa sensação de que há algo errado, tá? O liberalismo e a democracia moderna mantém a sensação de que há algo errado, porque os homens estão separados e não tem mais nada em comum. E aí, de repente, vem essa insanidade, que é a representação da igualdade da distribuição de riqueza, ou seja, o socialismo como a versão material no mundo temporal do tal do supremo bem. Que é uma realidade metafísica, é a realidade, entendeu? Que é algo metafísico, né? É algo que está para além do mundo, ainda que fundamente o próprio mundo. Frustrada a esperança socialista, entra em cena o Islã, com sua versão peculiar do supremo bem, como promulgador celeste de uma ordem totalitária. E nem liberais nem socialistas podem lhe oferecer resistência eficaz. Estão entendendo porque é que a Europa está caindo? Quem não leu nem meditou Platão, essa parte é sensacional, prestem atenção. E leiam vocês mesmos, se vocês já comprarem esse livro, abram, não adianta só comprar o livro. Tem que abrir e ler, tá na página 44. Quem não leu nem meditou Platão com toda a seriedade durante muitos anos, não entenderá jamais picas de ciência política. Olavo tem razão. Hashtag. Temos que repetir a hashtag, é o que nos resta. Ler Mises, Hayek e Rothbard não adianta porra nenhuma, exceto no que diz respeito a questões secundárias e muito limitadas. Ler as ideias políticas de Popper, então, é grossa perda de tempo. Tá lá o Pavinato fazendo sucesso na Jovem Pan, porque ele fala o que o espectador quer ouvir, embora ele tenha uma interpretação porca de Platão, copiada de Popper. E ele é a nova estrela. Não estou nem dizendo, são até bons as coisas que eles falam de direito, mas é um negócio, é de uma obviedade que qualquer pessoa alcança aquilo. Aquilo não é ciência política. Aquilo é a obviedade bendita por alguém que domina a arte do discurso. Ele é um ótimo orador. É agradável ouvir ele, eu entendo. Você é fã dele? Beleza. Mas não sabe nada de Platão. Repete Popper, pelo amor de Deus. Fala só besteira em Platão. E aí não adianta. Porque é muito pequena a contribuição, entendeu? A gente precisa de mais. A democracia americana, o Olavo continua, já está afundando na desordem em 2016. Mas durou 200 anos. E durou só porque nasceu com um vislumbre do supremo bem. Que é o que o povo está procurando na rua, vocês entendem? Tem gente que está há 3 semanas na rua. E essas pessoas não sabem exatamente o que é que vai acontecer. Mas essas pessoas, a motivação que elas têm para saírem de casa e ficar na chuva
É porque elas entendem que a essência da política é o bem comum. Elas sabem. Elas podem não serem capazes de descrever, mas elas sabem. E é isso que elas estão procurando. É disso que elas sentem falta. Elas falam, como é que a gente pode respeitar qualquer tipo de ordenamento político que seja a subversão da ordem verdadeira, que só é legítima quando em harmonia com o supremo bem. É isso que está motivando essas pessoas a estarem na rua. Eu entendo porque elas estão lá. Embora eu deseje que elas saibam que não tem ninguém nessa porcaria dessa nossa burocracia de Estado que vai fazer algo por elas. À medida que esse símbolo unificante se diluiu, sendo substituído pela mera operacionalidade mecânica das leis e direitos, tornou-se impossível resistir à ascensão de um tiranete psicopata e falsário, ávido de poder absoluto. Curioso que aqui também, né? É o que sobrou para nós. A ascensão de um tiranete psicopata e falsário, ávido de poder absoluto. E é óbvio que eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando do nosso querido... Como é que é o apelido dele? Aquele personagem não muito provido de fios de cabelo no toda a cabeça. E aí ele diz o seguinte: a miséria do antipetismo consiste em que seus porta-vozes mais notórios não conseguem conceber um bem superior ao Estado democrático de direito, isso é, ao ersatz mecânico da ordem extinta. A democracia que se apresenta como fundamento de si mesma é, como diz Eric Voegelin, uma antropologia onírica, ou, em bom português, aí vem o talento do Olavo, né? Um sonho de maconhados. Um sonho de maconhados. A democracia que encontra o fundamento em si mesma. Que é a democracia desse bando de jornalista idiota aí, de toda a imprensa, né? Eu não sei onde é que eles... as pessoas não entendem que para algo sustentar-se tem que ter pilar. O nome dessa imagem concreta do pilar é fundamento. Quando a gente usa pensamento especulativo, o nome disto é fundamento. O que é essa realidade chamada fundamento? É aquilo que sustenta uma realidade. Uma outra realidade, tá? Uma realidade que depende dela, senão fica voando por aí. Ou é apenas antropologia onírica, ou em bom português, um sonho de maconhados. A maioria deles só conhece de Platão as idiotices que leu em Popper. Ah, mas como eu concordo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Que bom que o Olavo escreveu tanto, e que bom que os escritos foram compilados, e que bom que a gente tem acesso a todos esses escritos. Porque é aquela história, no dia que ele morreu, eu saí correndo para escrever um artigo dizendo, filósofos não morrem. Faz 2.500 que a gente pensa com Platão. E a gente não vai conseguir pensar o Brasil, pensar movimento conservador, pensar a possibilidade de restauração da cultura se a gente não pensar o Olavo. Se a gente não realmente pensar bem em tudo isso que ele já deu pra gente de mão beijada, em lugar de ficar se distraindo com besteira. E é engraçadíssimo, sai um parágrafo que eu não resisto. As ideias liberais são muito boas se você as entender como meros complementos parciais e tardios de Platão e Aristóteles. E assim, eu não tinha lido esse volume do Diário Filosófico ainda, comecei a ler outro dia. E eu lembro que há uns meses atrás, faz alguns meses já, eu expliquei que a própria noção de Estado de Direito, ela é inspirada na filosofia política de Platão, porque é verdade, entendeu? Quando eu falo, caramba, vamos parar tudo e ler Platão, eu não tô falando isso porque eu quero vender um curso, não faz meu curso, vai lá e leia. Eu falo, pega a ordem do Trasilo
em que as 36 obras de Platão vêm nessa ordem. Essa ordem é maravilhosa, você consegue ter um aproveitamento da leitura, assim, único, você que é autodidata, você que já tem estudo, você que já tem... Cara, leia Platão, é o começo, entendeu? E assim, eu não tô fazendo isso porque, a direita que vem de curso, não é isso. É o seguinte, qual é a única coisa que faz sentido a gente parar pra pensar no momento que a gente tá completamente por baixo e ferrado? E eu já tô vendo que a gente tá assim, ó, desde o começo do ano. Porque sou idiota, porque se eu fosse esperta eu já teria visto antes. Mas eu sou meio tonta. Tenho 41 anos ainda e me falta muito pra eu saber alguma coisa, entendeu? E aí eu só consegui me dar conta que a gente tava ferrado ali na virada, né, do ano passado pra esse. Mas quando eu me dei conta, eu falei, bom, deixa eu fazer uma pausa e voltar às bases, né? Deixa eu reler Platão completo. E eu comecei. E aí, quando apareceu um pessoal aí que lança cursos falando, Bruna, a gente acha que você tem potencial e a gente quer lançar um curso seu, esse curso que existe aí, o Ascensão da Inteligência. Eu falei, tá bom. A única coisa que eu faria nesse momento é dar um curso sobre todas as obras de Platão. Se vocês quiserem se aventurar nisso aí, vamos. É a única coisa que eu tô disposta a fazer, porque é o que eu estou fazendo nesse momento. É o que eu tava fazendo, né? E aí, em maio, começou. E assim, não é fetiche, não é brincadeirinha, entendeu? É porque, cara, é o caminho certo. Vou reler para vocês de novo. As ideias liberais são muito boas se você as entender como meros complementos parciais e tardios de Platão e Aristóteles. É pura verdade. Separadas desse fundamento, são pura comédia. Que é o que elas são na boca desse bando de idiotas que não tem nem cultura para estarem querendo mudar a opinião dos outros. Não resolveram nem em si. Não tem nem o autoconhecimento de saber que são uns papagaios, entendeu? Prevendo as inevitáveis reações dos magoadinhos de sempre, acrescento, não há, aliás, nada de pejorativo nessa afirmação, já que a filosofia ocidental inteira não passa, como dizia Arthur Lovejoy, de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. É que os pensadores do liberalismo brasileiro, com medo de cair, só gostam de subir aos ombros de anões. Essa frase é demais. Você quer ver longe? Suba nos ombros de gigantes, não nos ombros de anões, entendeu? Por medo de cair. Covardes. A gente não precisa de covardia, a gente precisa de coragem. A coragem de enfrentar os dois maiores pensadores da tradição ocidental, Platão e Aristóteles. O Ordem e História do Voegelin, o terceiro volume se chama Platão e Aristóteles. Vocês realmente acham que é por quê? Ele está querendo falar... Veja, é um livro amplo. O terceiro é Platão e Aristóteles. Olha a importância desses colossos. É que os pensadores do liberalismo brasileiro, com medo de cair, só gostam de subir aos ombros de anões. Brasileiros odeiam a grandeza, mas têm uma admiração devota e ilimitada pelo pequeno e pelo mesquinho. Gênio da música neste país é o Chico Buarque. Da literatura, o Luiz Fernando Veríssimo. Da política, o Lula. Ai, meu Deus. E aqui é a última frase que eu gostaria de dizer para vocês. Então, assim, parem de ouvir esse pessoal que vocês acham que são mais cultos que vocês, mais espertos, porque eles estão na mídia, estão no jornal, estão isso, estão aquilo, ou tem muitos inscritos. Esqueçam! Preste atenção nessa frase aqui. O povão ainda tem, no fundo e confusamente, a visão do supremo bem. Estou falando das pessoas que estão na rua. Pedindo a coisa correta para a pessoa errada, mas tem no fundo e confusamente a visão do supremo bem. Os líderes e formadores de opinião não têm. Não tem mesmo. E aí ele continua citando alguns fatos históricos, tá? E é nesse trecho, inclusive, só vou ler a conclusão para vocês. A conclusão é a seguinte: o povo brasileiro não quer o socialismo, não quer o Estado democrático de direito,
do seu Pavinato, não quer uma ditadura militar. Não quer nada que possa ter passado pela cabeça de um político ou de um jornalista. Graças a Deus. O povo brasileiro quer Deus. O povo brasileiro quer Deus. Ah, já sei. O Constantino vai dizer que estou pregando uma teocracia. É engraçado porque em todas as brigas do Olavo com o Constantino é evidente que o Olavo tinha razão. E se o Olavo falou qualquer coisa, não tenho conhecimento, tá? Mas qualquer coisa que o Olavo tenha falado, se ele tivesse falado algo a meu respeito, é que eu sou uma pessoa meio humilde. Eu não me meto a falar do que eu não sei, né? Eu tomo muito cuidado. Eu vou com calma. E eu não tenho pressa nenhuma. Já li Platão ao longo da minha vida? Li, mas li mal. Falei, quer saber? Eu vou começar a ler tudo de novo. Tudo de novo. É assim, entendeu? A gente tem que saber que nunca é suficiente. Até que a gente tenha uma ampla visão de conjunto. E a gente tem que voltar e fazer o exercício tudo de novo. Né? Mas é isso. Nessa época, o Constantino estava dizendo absurdos sobre o Olavo, que nos deixou um legado incrível enquanto ele ficar ali puxando o saco do senhor Eduardo Bolsonaro, que quer viajar para a Copa com a mulher, vai. Mas não vem falar que é porque você foi salvar o Brasil, meu amigo, porque você não foi. Tá? O vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre coisas muito mais importantes. O vídeo é sobre... Tome mais cuidado com as pessoas que vocês escolheram ouvir. Ouçam as pessoas que não tiveram nada a ganhar, dando para vocês tudo que elas tinham de melhor. São essas as pessoas que vocês têm que ouvir, tá? Respeitem o legado de uma pessoa que só se ferrou por dizer a verdade para milhares de brasileiros. Respeitem esse legado, porque é esse legado que pode fazer alguma coisa por nós. Obrigada pela companhia, até a próxima.